O exercício 19. Os automóveis são os principais poluidores dos centros urbanos. Para diminuir a poluição, para diminuir a população é terrível, né? Se bem que a poluição, de uma certa maneira, diminui a população, né? Então, para diminuir a poluição, a legislação obriga o uso de catalisadores automotivos. Eles viabilizam reações que transformam gases de escapamento dos motores, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono em substâncias menos poluentes. Os catalisadores, né? Aí tem uma palavrinha que vocês têm que descobrir, a energia de ativação da reação no sentido da formação dos produtos, aumentam a atividade da reação no sentido dos reagentes, blá, 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 no equilíbrio reacional. Bom, a gente tem que completar aqui, ó, o diminui, aumenta e interfere, tá? A gente tem que descobrir qual aqui vai casar legal. Então, os catalisadores, a gente sabe que os catalisadores diminuem a energia de ativação. Então, já vamos completar com diminuem aqui, tá? Porque isso a gente já está repetindo desde o conteúdo passado, né? No sentido de formação, os catalisadores diminuem a energia de ativação da reação no sentido da formação dos produtos, tá? Aí fala a energia de ativação da reação no sentido dos reagentes. O que que faz? Aumenta ou diminui a energia de ativação no sentido dos reagentes, tá? Os catalisadores reduzem a energia de ativação das reações, direta ou inversa, aumentando suas velocidades. Porém, o aumento da velocidade de uma reação direta, né, assim como o inversa, permite concluir que a adição de um catalisador não vai interferir no equilíbrio químico, tá, da reação nem no rendimento do processo. Então, a gente sabe que o catalisador ele não interfere no equilíbrio químico, como eu já falei algumas vezes para vocês. Então, nós temos aqui, ó, a B e a C, tá, como não interfere. Então, vamos completar aqui, ó. Não interfere, tá? E aqui, diminui ou aumenta? Diminui, né, gente? Então, os catalisadores diminuem a energia de ativação da reação no sentido de formação dos produtos, diminuem a energia de ativação da reação no sentido dos reagentes e não interferem no equilíbrio reacional, tá? Então, os catalisadores diminuem a energia de ativação de formação dos produtos, diminuem a energia de ativação da reação no sentido dos reagentes e não interferem no equilíbrio químico, certo? Então, a alternativa certa aqui é a B. Bom, vamos para o exercício 20. O exercício 20 é um exercício um pouco grande, né? Mesmo esquema do exercício anterior. Então, vamos lá. O oxigênio presente no ar atmosférico, ao chegar aos pulmões, entra em contato com a hemoglobina do sangue, dando origem à oxihemoglobina, que é responsável pelo transporte de O2 até as células de todo o organismo. O equilíbrio químico que descreve esse processo pode ser representado simplificadamente pela equação química abaixo. Então, nós temos a hemoglobina mais O2, formando aí a oxihemoglobina, tá? À medida em que uma pessoa se desloca para locais D, a gente até resolveu um exercício desse lá atrás, né? A quantidade e a pressão parcial de O2 no ar vai, e esse equilíbrio vai se deslocando para A. Então, vamos completar aqui e depois a gente só vê se está certo. Então, à medida que a pessoa se desloca para lugares D, provavelmente ele vai estar falando de maior altitude, né? A quantidade de pressão parcial do ar vai, né? Quando você aumenta a altitude, diminui. E esse equilíbrio vai se deslocando para onde, né? Se você está aumentando, se você está diminuindo a pressão parcial, tá, do oxigênio, você vai ter aqui, ó, duas moléculas e aqui só uma molécula, tá? Se você... Ah, não, desculpa, eu estou pensando em pressão parcial, gente. Se você está diminuindo a concentração de O2, né? O que acontece? A oxihemoglobina, ela vai tender ao quê? A repor a concentração de O2 perdida, tá? Então, esse equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, tá? No sentido inverso, a fim de repor a quantidade de oxigênio no sangue.
Então, aqui nós colocamos esquerda. Aí a gente continua. Em função disso, a pessoa sente fadiga, tontura e pode até morrer nos casos extremos. O corpo tenta reagir produzindo mais hemoglobina, só que esse processo é lento e somente se conclui depois de várias semanas de ambientação da pessoa com altitude. E é interessante notar que os povos nativos de lugares muito altos, como o Himalaia, desenvolvem através de muitas gerações taxas de hemoglobina mais elevadas que os habitantes da beira-mar. Este fenômeno proporciona uma boa vantagem, por exemplo, aos jogadores de futebol da Bolívia em relação aos seus adversários estrangeiros, quando disputam partida na cidade de La Paz a mais de 3.600 metros de altitude. Aí assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas acima. A gente já preencheu, a gente colocou maior, diminui e esquerda, tá? Ou seja, alternativa B. Eu não preciso nem concluir, porque já deu bastante informação, enunciado, né? Mas com certeza, principalmente os meninos lembram dos jogos de futebol da Libertadores, onde existe uma dificuldade, principalmente por parte dos brasileiros, de jogar em altas altitudes, né? Então, é justamente por esse motivo, né? A diminuição e o aumento da oferta de oxigênio para a gente respirar, tá? Também o ar fica mais leve, o ar é mais rarefeito, então tudo mais, tá bom? Vamos então para o exercício 21, tá? Então ele fala assim, dado o equilíbrio químico baixo e baseado nos conceitos químicos, é correto afirmar, exceto, então a gente tem um equilíbrio químico, então ele quer que a gente veja as alternativas corretas, mas tem uma exceção, provavelmente, tá? Aqui nós temos uma reação de equilíbrio químico e um ΔH menor que zero, tá? A presença de um catalisador altera a constante de equilíbrio? Já começou mal, né? Já vou marcar de vermelho. Adicionando H2, o equilíbrio químico é deslocado para a direita? Se você aumenta a concentração de H2, você desloca o equilíbrio químico para a formação dos produtos. Diminuindo a pressão do sistema, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Nós temos aqui 2 mais 7, 9, né? 2 mais 4, 6. Então, sim, se a gente diminui a pressão do sistema, a gente aumenta a produção dos reagentes, porque nós temos mais moléculas ligadas dos reagentes do que dos produtos. Diminuindo a temperatura do sistema, o equilíbrio é deslocado para a esquerda? Sim, porque nós temos aqui uma reação endotérmica, tá? Nós temos uma reação endotérmica, então se a gente diminui a temperatura, a gente favorece os produtos. Então, a alternativa errada é justamente aquela que eu desconfiava, né, desde o princípio, que é a alternativa A, tá? Porque a gente sabe que a presença do catalisador não altera, desculpa, a presença do catalisador não altera a constante de equilíbrio. Na realidade, essa alternativa é errada, mas ela é a certa desse exercício, tá? Porque ele pediu aqui, ó, exceto, tá? Então, a alternativa errada é a certa. Exercício 22. Para a produção de energia, os mamíferos oxidam compostos de carbono nos tecidos, produzindo dióxido de carbono gasoso, CO2, como principal subproduto. O principal meio de remoção do CO2 gerado nos tecidos envolve a dissolução em água, seguida da reação de gás dissolvido em água. Sob a ação de um catalisador biológico, a enzima anidrase carbônica, como representado a seguir. Nós temos aqui, ó, duas etapas de uma reação em equilíbrio. CO2 em água, CO2 aquoso, mais calor. CO2 mais água, catalisador biológico, HCO menos, mais H+. A respeito desse processo, é correto afirmar que o aumento da concentração de CO2 aumenta a acidez do meio. Quem é o ácido aqui do meio? O ácido desse meio aqui, ó, é o HCO3- mais H+, né? Então, aqui nós temos um ácido carbônico, que é H2CO3, né? Só que aqui, quando ele está na água, ele libera um H+, tá? Então, se a gente aumenta a concentração
do CO2, nós aumentamos a produção de CO2 aquoso, tá? Se nós aumentamos a produção de CO2 aquoso, a gente aumenta sim a acidez. Então, essa daqui está bem correta. A concentração de CO2 não influi na acidez do meio, está errada. A concentração de H+ não varia com a elevação da temperatura. Se aqui é mais calor, então ela vai variar sim. Então, se a gente diminuir ou aumentar a temperatura, nós vamos interferir nessa reação. A reação de formação de HC3- na etapa 2 só ocorre na presença do catalisador biológico? Sim. Na verdade, não. Tá? Não precisa de um catalisador biológico. O catalisador biológico ele só acelera essa reação. E a concentração de H+ aumenta com a elevação da temperatura. Também não está certo, porque aqui é uma reação exotérmica. Então, diminuindo a temperatura, a gente aumenta a concentração. Então, a resposta certa aqui vai ser a A. Tá? Exercício 23, nós temos um enunciado bem grandinho, tá? Vamos ver esse enunciado. A produção de alimentos para a população mundial necessita de quantidade de fertilizantes em grande escala, sendo que muitos deles se podem obter a partir do amoníaco. Fritz Haber, 1868-1934, na procura de soluções para a otimização desse processo, descobre o efeito do ferro como catalisador, baixando a energia de ativação da reação. Karl Bosch, engenheiro químico e colega de Haber, trabalhando nos limites da tecnologia do século XX, desenha o processo industrial catalítico de altas pressões e temperaturas, ainda hoje utilizado como único meio de produção de amoníaco, é conhecido pelo processo de Haber-Bosch. Controlar as condições que afetam diferentes equilíbrios que constituem o processo de formação desses e de outros produtos, otimizando a rentabilidade, é um dos objetivos da ciência química e da tecnologia para o desenvolvimento da sociedade. Então, aqui ele pede para a gente considerar a reação de formação da amônia, N2 mais H2, formando 2NH3, e o gráfico que mostra a influência conjunta de pressão e da temperatura do seu rendimento. Galera, se um dia cair numa prova uma equação, né, da produção de amônia e vocês errarem, vocês não me falem, porque eu vou ficar bravo com vocês. Porque o que vocês viram dessa reação nesse último trimestre é absurdo, né? Nós temos aqui, então aqui nós temos o gráfico, né? Então, conforme nós aumentamos a concentração de NH3, tá? A gente pode aumentar essa concentração de NH3 com a pressão. Ó. Conforme você aumenta a pressão, o gráfico de NH3 ele vai subindo, conforme aumenta a pressão, mas se mantém um certo equilíbrio de acordo com a temperatura. Tá? A análise desse gráfico permite concluir corretamente que a reação de formação da amônia é endotérmica? Não, né? A reação de formação da amônia ela é exotérmica, tá, gente? Porque ela vai liberar energia. O rendimento da reação a 300 atm é maior do que a 600 atm. A 300 atm está aqui, ó, tá? Então, a gente percebe que o rendimento não é maior, porque aqui, quando a gente aumenta um pouco mais a pressão e a temperatura, o rendimento ele é maior. A constante de equilíbrio não depende da temperatura. A constante de equilíbrio depende diretamente da temperatura. Então, a C também está errada. E a constante de equilíbrio é maior a 400 graus Celsius que a 500 graus Celsius? Sim. Tá? Vocês observam pela curva. Então, a curva aqui, a constante de equilíbrio vai ser maior. Então, a alternativa correta aqui vai ser a B. Tá? Aí, a reação da formação da amônia é favorecida pela diminuição da pressão também está errada. A gente consegue observar em todas as temperaturas, e conforme se aumenta a temperatura, você aumenta o rendimento. Exercício 24. Recentemente, a produção fotocatalítica de hidrogênio vem atraindo a atenção devido ao processo que gera um combustível limpo, o qual é utilizado em células a combustível. O processo se baseia na separação da água dos seus componentes, conforme o equilíbrio inserido no esquema. Utilizando a luz solar em um fotocatalisador, por exemplo, NaTaO3/La, o processo é extremamente endotérmico, necessitando de 1,23 eV para ocorrer.
No experimento, o processo foi realizado num sistema fechado como esquematizado. Considerando essas informações, identifique as afirmativas e as seguiu como verdadeiras ou falsas. Então, nós temos aqui o fotocatalisador, nós temos aqui a reação em equilíbrio da decomposição da água, tá? Para a produção de gás oxigênio e O2 e H2, tá? Então aqui ele fala, a quantidade de catalisador limita a convecção, a conversão? Sim, né? De acordo com a quantidade de catalisador envolvido, a gente vai ter uma limitação da conversão da água em H2. O aumento da temperatura irá favorecer a conversão? Sim, porque é endotérmico, tá? A diminuição do volume do sistema irá favorecer a convecção? Não, tá? Principalmente porque nós estamos falando aí de uma água líquida, né? Tá vendo? Então a pressão não vai interferir nesse caso. É condição necessária para a produção de hidrogênio que o fotocatalisador absorva energia solar superior a 1,23 eletronvolts? Exatamente, tá? Porque quanto mais energia, né, como ela precisa de uma energia mínima de 1,23 eletronvolts, então quanto mais energia absorvida pelo Sol, melhor. Então nós temos aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então a alternativa correta vai ser a B, certo? E vamos finalizar agora com o exercício 25. Considerando a equação em equilíbrio de síntese do SO3, 2SO2 mais O2 formando 2SO3 em equilíbrio. As constantes de equilíbrio Kc para essa reação em diferentes temperaturas são: então, a Kc de 100, temperatura de 1000 Kelvin. Kc2, temperatura de 1200 Kelvin. Considerando a equação em equilíbrio de síntese do SO3, nós temos aqui a equilíbrio do SO3, as constantes de equilíbrio Kc para essa reação em diferentes temperaturas são: Kc de 100, nós temos a temperatura de 1000 kelvins, né? Kc2, nós temos 1200 Kelvin. Cara, isso é muita temperatura. Com base nessa equação, os fatores que podem afetar o seu equilíbrio, assinale apenas o que for correto. Para melhorar o rendimento dessa reação, pode-se diminuir a concentração de SO2 ou de O2. Se a gente diminuir a concentração de SO2 ou de O2, você vai favorecer com que a reação se desloque para a esquerda. Se a reação se deslocar para a esquerda, nós não melhoramos o rendimento. Então, essa daqui está errada. Para essa reação atingir equilíbrio mais rapidamente, pode-se aumentar a concentração de SO2 ou de O2. Também está errado, porque se a gente aumentar essas concentrações, você favorece a produção de SO3 e não atinge o equilíbrio mais rapidamente. Para melhorar o rendimento dessa reação, pode-se aumentar o volume de um recipiente em que a reação ocorre. Dessa forma, diminuir a pressão. Se a gente diminuir a pressão, você vai deslocar o equilíbrio para os reagentes. Então, você não vai aumentar o rendimento, tá? E a síntese do SO3 é uma reação exotérmica. Bom, se o Kc diminuiu, então, com certeza, é uma reação exotérmica, tá? E para melhorar o rendimento dessa reação, deve-se abaixar a temperatura. Se você abaixa a temperatura, como ela é exotérmica, você favorece a reação, tá? Então, nós já temos a 8 e a 16. Se fosse uma somatória, nós teríamos aí o resultado de 24. Bom, finalizo aqui a nossa correção, né, nossa realização dos exercícios do LDA, tá, desse conteúdo que ficou um pouco apressado para a gente passar, certo? E eu espero aí que vocês tenham entendido o conteúdo e até a próxima.